Fala pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bom aí? Todo mundo consegue me ouvir bem? Bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí. Pessoal, então, na aula passada a gente trabalhou a questão da refatoração do código, né? Então, a gente tinha a nossa aplicação, ela já estava funcionando. Todas as questões lá de cliente, né, onde a gente cadastrava, listava, validava, tinha as regras de negócio lá e tudo mais. E na aula passada, então, a gente pegou o código que a gente tinha e fez uma refatoração nele, né? Então, a gente separou o nosso projeto em camadas, né? Cada funcionalidade da nossa aplicação agora também tem uma view separada, uma classe separada para cada uma das coisas. Criamos uma classe úteis para fazer a validação, né, do CPF. Tudo bem que aqui, né, como eu havia comentado para vocês, dava para a gente separar em mais pedaços, né, esse mesmo código. E aí a gente criou uma camada de modelo só para colocar a nossa classe de cliente e criou uma camada, né, de manipulação de dados, que é a nossa camada DAO, e colocou todos os métodos, né, responsáveis ali por trabalhar com os dados de cliente, para cadastrar, para buscar, né, para listar aqui dentro. Ok? Então agora a nossa aplicação ela já está bem melhor separada, bem melhor estruturada e por mais que a gente tenha mais arquivos dentro da nossa aplicação, né, a nossa aplicação ela está um pouco maior, mas fica mais fácil da gente encontrar as coisas ali dentro porque está bem melhor organizado. Então a ideia da aula de hoje, pessoal, é a gente obviamente continuar e fazer um fechamento de uma primeira versão daquele projeto lá, ok? Lembrando que amanhã a gente vai ter aula também, pessoal. A gente fazer o fechamento, né, hoje de uma primeira versão, aonde a gente vai, pessoal, conseguir fechar a venda, mas essa venda por enquanto ela só vai ter um produto, ok? Porque uma venda com mais produtos é algo um pouquinho mais complexo de a gente fazer, então vamos fazer a gente, vamos terminar, né, ou vamos fechar uma primeira versão deste projeto fazendo a venda com o produto. A hora que a gente conseguir fazer isso, daí a gente se preocupa em pensar o que a gente vai precisar fazer dentro dessa aplicação para que daí sim ela suporte uma venda com vários produtos, ok? Então, como eu tinha dito lá para vocês, pessoal, a parte de funcionário, que é o vendedor lá, né? E a parte de produto, eu não vou fazer aqui junto com vocês, porque é basicamente uma cópia do que a gente tem aqui, né, no cliente DAO, né, tanto para produto e quanto para vendedor, a mesma coisa os modelos, as views aqui e tudo mais, né, a classe de validação a gente também pode utilizar para vendedor, então ela vai ficar muito parecida, né. Então vamos primeiro, pessoal, dar uma conversada aqui sobre como é que ficaria essa nossa classe de venda, já imaginando que vamos ter o vendedor e que vamos ter o produto. Aí eu vou deixar um tempinho para vocês criarem a classe de venda, né? Nada muito complicado também. Enquanto isso, eu vou pegar, pessoal, os arquivos que eu já tenho preparado, né? Já tenho o vendedor, já tenho o produto, os DAOs, todas as views aqui e tudo mais, e vou simplesmente trazer para este projeto, ok? Então este era um exercício, pessoal, que era para ser feito durante a semana, e o commit dessa desses arquivos eu só vou fazer no final da aula de hoje, ok? Então vamos lá, eu vou criar uma classe de venda aqui. Vamos adicionar uma classe chamada venda e vamos pensar em quais atributos a gente precisa aqui. Para a gente, obviamente, pensar com mais clareza, pessoal, vamos abrir aqui o documento que tem a descrição da funcionalidade, né? Então, aqui a parte de vendedor, né, e produto eu já vou inserir ali na nossa aplicação, mas é a mesma coisa que cliente.
A única coisa que, obviamente, produto tem alguns atributos diferentes e valida pelo nome, né? Mas o resto é bem parecido. E aí vamos lá, né? Então a gente tem a opção 7, que é essa daqui, que é com base nessa descrição que a gente vai criar a nossa classe de modelo de venda. E daí, né, pessoal, como eu sempre digo para vocês, uma aplicação orientada a objetos, né, todas as funcionalidades, elas são reflexos daquilo que a gente colocou nas classes de modelo, naquilo que a gente modelou, né? Porque a gente não consegue fazer nada diferente daquilo que está na classe de modelo. Então, se eu vou criar uma classe de venda que por enquanto vai ter um produto, né, e essa é a ideia, eu não vou conseguir inserir vários produtos se os nossos modelos eles não permitirem, né? Então, tudo que acontece na nossa aplicação orientada a objetos, ela vai sempre ser um reflexo daquilo que a gente definiu nas classes de modelo. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal, aqui é a funcionalidade, né? Aqui é quando entrar na opção 7. Mas olhando isso daqui, a gente já consegue montar a nossa classe de modelo. Então, a gente vai ler o CPF, né, do cliente, verificar se o mesmo se encontra cadastrado, né? E, obviamente, que além disso, a gente vai trazer este cliente para dentro da classe. Então, a ideia da classe de modelo ali de vendas é encapsular todas essas informações, toda a classe de modelo encapsula informações, né? Mas aqui a gente vai fazer algo, pessoal, que por enquanto ainda não havia feito, que é o quê? Né? Trabalhar com relacionamentos. Então a gente vai fazer com que venda tenha, né, dados de outras classes nossa e não apenas dados, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, do cliente, né? Não apenas dados primitivos, né? Que a gente tem aqui string, datetime, poderia ter um double, um integer e assim por diante, né? Então, agora na nossa classe de vendas, né? A gente vai, quando precisar, né, pessoal, dizer que esta venda ela tem um cliente, nós teremos aqui um atributo do tipo cliente, ok? Então aqui não vai o CPF do cliente, né? E daí, sei lá, seria uma string, ou também não vai um cliente ID aqui, imaginando que aí a gente teria que ter um ID lá, né? A ideia de relacionamento aqui, né, pessoal, ela é um tanto quanto, obviamente, parecida com o que a gente faz em banco de dados. Em banco de dados a gente tem que fazer assim, né? Tem uma chave estrangeira dentro da tabela que aponta para a chave primária da outra tabela, né? E aí a gente tem um relacionamento lá. Mas aqui não, né, pessoal? Aqui a gente não tem a necessidade, inclusive, de ter um ID aqui em cliente. Por enquanto, não há necessidade disso, ok? Então, quando a gente quer que uma classe ela se relacione com a outra, a gente simplesmente cria um atributo, ok? E diz que o tipo deste atributo ele é da classe, né, daquela outra classe que a gente criou, e aí está feito o nosso relacionamento. A gente não vai ainda hoje, pessoal, relembrar aquelas questões de aonde estamos trabalhando com agregação, com composição, que são tipos, né, de relacionamentos que a gente tem dentro de orientação a objetos. Vai ver isso na próxima aula, né? Mas independente de ser uma composição ou ser uma agregação, que são os tipos de relacionamento que a gente tem, um dos tipos, né, de relacionamentos que a gente tem em orientação a objetos, a gente cria, né, este relacionamento a partir do momento que a gente cria um atributo, e este atributo ele é de uma outra classe da nossa aplicação e geralmente uma classe de modelo, ok? E aí, pessoal, a gente vai ter a mesma coisa para vendedor, mais um atributo, e a mesma coisa para produto. Lembrando que a gente tem aquela ideia também, né, do datetime, que é o criado em, né, só para a gente poder registrar lá o momento em que aquele objeto está sendo criado. E aí a gente, né, quando cria o objeto, pega a data e a hora atual, né? Agora o que falta aqui é só a gente, né, criar o atributo para cliente e para produto, ok? Então, como eu não tenho aqui ainda na minha aplicação, pessoal, eu vou trazer do outro projeto para cá.
E aí, então, vou deixar um tempinho enquanto eu vou fazendo isso, mais 5, 10 minutos no máximo. Todas as outras classes que estão faltando nesse projeto já estão criadas. Depois que vocês criarem essa classe de modelo, né, a classe de modelo da venda, com cliente, vendedor, produto e o criado em, aí vocês já podem, pessoal, ir implementando e começar a implementar a funcionalidade 7. Ok? Então, qual que é a ideia ali, né? Vamos abrir aqui o documento. A gente vai ler, né, o CPF do cliente, vai lá na lista e vai trazer este objeto, ok? E vai colocar este objeto dentro do novo objeto de venda. Então, tem que tomar o cuidado, pessoal, para utilizar já o método certo. A gente já tem um método que faz isso daqui. Então, vejam, né, a vantagem de a gente criar um cliente DAO, né, um cara que vai ficar manipulando só os dados e dentro dele o buscar por CPF, beleza? Porque agora este cara aqui ele pode ser utilizado, né, ele é utilizado aqui no cadastrar, mas ele também vai ser utilizado agora no registro da venda, porque a gente vai buscar o cliente pelo CPF. E aí vai, né, verificar se ele existe ou não. Então, já tem aquele cara, já tem o método, usa o método que tem para buscar o cliente. Se o cliente existir, então vejam que eu estou dizendo aqui, né? Se o cliente existir, a gente continua. Daí faz para o vendedor, e aí faz para o produto, pega qual é a quantidade de produtos que a gente daquele produto que a gente está levando, porque é só um, ok? Não precisamos fazer essa validação aqui ainda, por enquanto vamos fazer o caminho feliz da nossa aplicação. Então essa validação a gente pode deixar para depois. Como a gente está fazendo nessa primeira versão, né? Não precisa se preocupar com quantos produtos, né? Então é um produto com uma determinada quantidade. Já estamos registrando a data da venda, porque, né, no construtor ali a gente já está pegando a data e a hora. E aí armazena, pessoal, este cara dentro de uma lista. E vejam que aqui não tem nenhuma validação, né? Que nem a gente tinha para cliente, para vendedor e para produto. Para venda a gente pode fazer uma venda com o mesmo cliente, mesmo vendedor, produto e quantidade, não tem problema nenhum, ok? Então, pessoal, enquanto eu vou trazendo essas partes ali do projeto que eu já tenho para dentro desse, vou implementando a classe de venda e a funcionalidade da venda, e daí daqui uns 5, 10 minutinhos a gente já começa a construir isso, ok? E aí, pessoal, vejam que, né, o que não pode ao final aqui é registrar uma venda faltando uma das informações. Então, de repente, faltou um cliente, faltou um vendedor, porque buscou lá e não existia, né? Então não podemos registrar uma venda sem uma dessas informações, ok? A forma que vocês vão escolher para fazer isso, tanto faz. A única coisa que a gente não pode fazer é cadastrar uma venda com, né, essas informações dentro do objeto da venda faltando. Se ao buscar um cliente, um vendedor ou um produto e este cara não existir, você cancelar a venda, ok, para mim tudo bem. Se na hora de buscar ali, né, quando o cara não encontrar um determinado cliente, vendedor e produto, ao não encontrar ali, você ficar pedindo isso novamente, então vou ficar pedindo o CPF do cliente, por exemplo, enquanto o usuário não digitar alguém que exista. Dá para fazer assim? Dá. A única coisa que, né, o problema que a gente tem dessa forma é que se o cara entrar na opção 7 ali, ele não consegue sair, a não ser que ele complete uma venda, ok? Mas a ideia é o que, pessoal? A gente não cadastrar uma venda com as informações faltando. O jeito que vocês escolherem para fazer isso, podem ficar à vontade para escolher a forma que quiserem fazer. Então, pessoal, eu vou trazer aqui, né, vocês vão ver que minha tela vai ficar mexendo, mas é porque vou trazer ali do projeto que eu já tenho, e daqui uns 5, 10 minutos a gente já começa a pensar, terminar de desenvolver a classe de vendas, né, e aí começa a implementar a funcionalidade 7 junto, para depois a gente pensar, pessoal, daí numa venda com vários produtos, beleza?
Então, se precisarem de alguma coisa, pessoal, nesse meio tempo, estou por aqui, eu vou estar mexendo aqui no projeto, mas só para trazer as classes que eu ainda não tenho, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então, já trouxe ali, como eu tinha comentado para vocês, as classes, rapidinho. Então, já tenho toda a parte de produto e de vendedor agora na aplicação, e eu vou então, pessoal, complementar a nossa classe de venda para daí sim criar a nossa, né, view aqui, cadastrar venda, e depois, quando tudo isso daqui estiver pronto, a gente se preocupa em criar um DAO lá para armazenar o nosso objeto de venda. Mas então o nosso objeto, pessoal, ele vai ficar mais ou menos dessa forma, né? Então a gente tem aqui cliente e o criado em, beleza? E um construtor, né, para a gente pegar a data e a hora, e aí a gente vai precisar do vendedor, depois do produto, e para, né, o produto que a gente está levando, a gente vai ter uma quantidade, ok? Então, para uma primeira versão lá, pessoal, de fazer uma venda com um produto é o que a gente precisa, né? Então, temos o criado em, só para registrar o momento, né, que a gente está criando o objeto, quem é o cliente, quem é o vendedor, qual é o produto, né, um produto apenas, um tipo de produto, digamos assim, né? Aí a gente pode levar vários, né, daquele produto que foi escolhido, e o criado em aqui embaixo, ok? Então, é isso que a gente vai precisar, pessoal, num primeiro momento. E aí a gente vai cadastrar essa venda, e depois de cadastrar a venda, a gente vai fazer a listagem dela. E aí quem quiser criar o toString aqui, né, para imprimir o objeto de venda direto, pode fazer também, beleza? Eu vou fazer a impressão deste caso aqui lá na view, porque como vão ter alguns acúmulos, né, e algumas somas e dentro da listagem das vendas, eu prefiro fazer lá, que eu acho que fica mais fácil, ok? Se quiser criar o toString aqui também, pessoal, não tem problema nenhum. Aí vamos lá, né, pessoal? Então, feito isso daqui, a gente vai precisar inserir mais uma opção de menu lá no nosso program. Já coloquei aqui a 3, a 4, a 5 e a 6. E aí a gente vai ter a 7 também. Então só vou tirar o comentário daqui porque eu já tinha ela pronta, mas não tenho a view ainda, né? Não tenho a página, ok? Então tá aqui o cadastrar venda, ele está reclamando, né, justamente porque não existe cadastrar venda e não tem um método lá dentro, né, que é o renderizar. Então eu vou criar a opção 7, vamos adicionar aqui uma nova classe, que vai ser o cadastrar venda, e dentro do cadastrar venda a gente vai ter então um método que nem os outros, que vai ser o, dava até para ter copiado, né, renderizar. Beleza, deixa eu só pegar, vou fechar todos aqui, deixa eu só pegar, não era para ter fechado o cadastrar venda, só para deixar no mesmo padrão. E aqui o cadastrar venda. Tá reclamando aqui, né, pessoal? Toda vez que a gente cria uma classe nova, né, do zero, ele não tem o import do system, né? Então a gente tem que fazer aqui manualmente o using do system ali em cima. E aí, beleza. Aí a gente já consegue agora começar a trabalhar no nosso cadastro da venda. O que acontece, né, pessoal? A gente precisa pedir para o usuário, né? A primeira coisa que a gente precisa pedir para o usuário aqui, ó, se for seguir a ordem do documento, é pedir o CPF deste cara, né, para poder, com base nesse CPF, ir até a nossa lista, buscar este cara lá na lista e retornar o objeto, né? Então o que a gente precisa pedir agora é o CPF. E aí, pessoal, este CPF a gente poderia, no mínimo, armazenar de 3 formas diferentes, em 3 lugares diferentes. Então a gente podia, vamos só pedir aqui, né? Vamos colocar só a mensagem, né? Digite o CPF do cliente, ok. Aí o que a gente poderia fazer, né, pessoal? Poderia ter aqui uma string para o CPF,
né? Ou já criar ela aqui embaixo e aí fazer a leitura. Opa. Readline, fazer a leitura ali para dentro. Aí passaria este CPF aqui para o método lá no cliente DAO que busca o cliente, ok? E aí teríamos ali, né, um objeto de cliente para armazenar o resultado. Da mesma forma que, pessoal, a gente pode ter uma string para armazenar o CPF, nós poderíamos ter direto o objeto do cliente, e aí temos que fazer o using do models, o objeto C, já podemos até instanciar ele aqui. Ok? E ao invés de utilizar uma string solta, né, na aplicação nós poderíamos ter ali, né, o c.cpf e armazenar aqui dentro, né, o CPF, beleza? Então, esta é uma outra possibilidade. E assim como a gente tem o cliente, pessoal, a gente poderia ter um objeto de venda e utilizar tudo direto dentro da venda. Ok? Deixa eu dar o nome de venda aqui. E aí poderia, pessoal, nem ter o objeto de cliente separado. Eu gosto de deixar aqui, vai ter o de venda, de cliente, produto, de vendedor. Eu gosto de ter ele separado aqui e depois eu vou compondo o objeto da venda. Mas, se a gente não quisesse este cara aqui, assim como o produto e o vendedor, não haveria necessidade. Por quê? Porque eu tenho dentro da venda, a gente tem o atributo de cliente, e dentro do atributo de cliente a gente tem o CPF, ok? Então, dentro da hierarquia ali do nosso objeto de venda, a gente consegue acessar o atributo de cliente que tem, né, o CPF. A questão é, né, pessoal, se eu rodar isso daqui do jeito que está agora, onde eu só simplesmente estou jogando um CPF para dentro do objeto de cliente que está dentro do objeto de venda, vamos rodar aqui, ó. A gente vai, né, perceber ali, pessoal, que ao tentar jogar alguma coisa dentro do venda, né, do CPF do cliente que está dentro de venda, ele vai estourar uma exceção. Ah, professor, mas você não cadastrou nenhum cliente. Não preciso, porque vejam que a gente nem chegou na parte que usa este CPF aqui para buscar alguma coisa, né? Então a gente nem chegou lá. Então ele vai dar problema, ó, pessoal, vou colocar um valor qualquer, e também não é porque não é um CPF válido, porque a gente não está validando CPFs aqui, ok? Então se eu colocar aqui, ó, qualquer coisa, der um Enter, ele vai estourar, pessoal, uma exceção ali para nós. Por que acontece isso, né, pessoal? Se eu utilizasse a string, ou se eu utilizasse o objeto de cliente, não aconteceria isso, né? Mas quando eu tento utilizar, pessoal, um objeto que está dentro do outro, se a gente olhar aqui ao nosso objeto de venda e expandir ele, ó, eu consigo ver que o cliente, o produto e o vendedor, eles estão nulos, ok? E isso é normal, toda vez que eu tenho um relacionamento, isso acontecer, né? Então, quando eu tenho um relacionamento entre classes e eu vou instanciar um objeto que tem relacionamento dentro dele, os relacionamentos, ó, cliente, produto e vendedor, eles não são instanciados automaticamente, eles simplesmente ficam nulos, ok? E aí eu não, obviamente, pessoal, consigo utilizar um objeto que está nulo. Isso em qualquer lugar da nossa aplicação para qualquer coisa, ok? Então a gente não consegue utilizar alguma coisa que está nula e um objeto, pessoal, um relacionamento, né? A princípio ele sempre vai ser nulo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ao instanciar o meu objeto, instanciar os objetos relacionados dentro dele, né? Os relacionamentos que eu tenho, para que daí, né, eu tenha a possibilidade de utilizar o cliente, o vendedor ou qualquer outro relacionamento que eu tenha ali dentro.
Então, o que acontece? Como é que a gente vai resolver? Depois eu vou acabar utilizando, pessoal, o próprio objeto C. Né? Eu não gosto muito de utilizar tudo já dentro da venda, porque eu gosto de compondo ele. Mas estou fazendo isso justamente para mostrar esse problema, que é algo que acontece com uma certa frequência, né? Toda vez que a gente tem relacionamento. Então é o seguinte, opa, não era nesse daqui. Vamos lá no cadastrar venda, no cadastrar venda não, né? No modelo de venda, por quê? Porque é por aqui que passa toda vez que a gente instancia um objeto de venda. Toda vez que a gente instancia um objeto, ele vai passar pelo construtor. No caso da venda, ele vai passar pelo construtor da venda, ok? E aí, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instanciar vendedor, produto e cliente juntos, ok? Né? Então, dentro do construtor aqui, a gente vai instanciar os nossos 3 atributos, beleza? Se tivesse mais, instanciaríamos mais, ok? Então, a gente vai, além de pegar a data e a hora, né, do criado em, agora o que eu vou fazer? Pegar o cliente e simplesmente, pessoal, dar um new nele, para que ele possa estar apto para o uso quando eu precisar. E apto para o uso nada mais é do que instanciar, né, o objeto ali. Não é porque, pessoal, a gente tem um relacionamento que não deixa, né, que deixa de ser um objeto. Ele continua sendo um objeto exatamente igual, como se fosse um objeto, né, que eu fosse instanciar ali separadamente. Então ele tem todos os comportamentos de um objeto, só que ele é um atributo que está dentro de uma classe, né? E ele acaba sendo um objeto, né? Porque ele é de um outro tipo, de uma outra classe nossa. Então a gente também precisa, pessoal, instanciar todos os atributos para que a gente não tenha esse tipo de situação, né? Quando a gente tentar ali utilizar o atributo. Então, simplesmente a gente só instancia ele ali, e aí agora vocês vão ver que a gente não tem mais o erro que a gente tinha anteriormente, porque agora quando instanciarmos venda, os objetos relacionados dentro da venda serão instanciados também, a gente tem que fazer isso na mão. Ah, e dentro de cliente, se eu tivesse um relacionamento lá, eu teria que ir lá no construtor de cliente, instanciar, né? A gente está utilizando esse cara aqui, o de cima foi só para exemplo, mas eu teria que aqui instanciar também, e aí eu vou instanciando, pessoal, todos os objetos que são necessários lá, ok? Mas com isso a gente já resolve o problema, né, de utilizar o atributo dentro da venda. Se a gente colocar um breakpoint agora, ó, lá no cadastrar venda, e lembrando que a gente sempre tem que colocar embaixo, né, pessoal, para que o que a gente está testando passe, né, a aplicação consiga executar aquilo, e daí a gente testa para ver o que aconteceu, né, porque se eu coloco aqui em cima, né, o breakpoint, ele não executou essa linha, né, ele executou essa última aqui, né, então a gente sempre tem que colocar uma linha depois daquilo que a gente quer ver acontecendo, ok? Então agora a gente vai ver que ao atribuir o CPF, né, digitar o CPF e dar um Enter aqui, ele não vai mais dar erro, ok? E se a gente depois, né, passar o mouse aqui em cima do venda, a gente vai conseguir ver, né, que os objetos dentro dela já estão prontos para que a gente consiga utilizar. Então, olha lá, não vou cadastrar ninguém por enquanto. E aí, colocar ali qualquer coisa, ó. Ó, não estourou a exceção, ele simplesmente parou no breakpoint que a gente havia colocado aqui. E se eu passar o mouse em cima de venda, agora expandir ele aqui, ó, olha lá. Vejam que não está mais nulo, ok? O que a gente tem aqui, né, a partir do momento que, pessoal, eu instancio o objeto, vejam que ele aqui ele mostra como o nosso toString está definido lá. Então, por isso que essas informações estão aparecendo. E vejam que no CPF aqui, ó, ele já conseguiu colocar o valor que a gente definiu, né, que a gente deu ali no console, ok? Mas agora a gente não tem o mesmo problema e é sempre, né, pessoal, importante que quando a gente tiver relacionamento, a gente instanciar os objetos ali para que a gente não tenha este problema, beleza?
Aí, pessoal, o que a gente precisa fazer agora é continuar, né, toda essa questão do cadastro da venda. Então, como eu disse para vocês, eu não vou utilizar o objeto de venda, né, por enquanto. Eu vou utilizar os objetos separados, porque eu gosto de fazer dessa forma, mas se você quiser já fazer assim, tanto faz. Então aqui eu vou utilizar, ó, não o objeto venda, mas o objeto C, ok? E aí eu guardei dentro do objeto C o CPF, beleza? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar esse cara lá no nosso cliente DAO, e aí a gente precisa testar, né, para ver se voltou alguma coisa, e só vai voltar alguma coisa quando obviamente tiver algum cliente dentro da lista e eu buscar pelo CPF, né, que existe ali dentro da lista. Então o que a gente precisa fazer, ó, após armazenar o objeto, né, o CPF, a gente vai lá até o cliente DAO, tem que fazer o using, porque é a primeira vez que a gente está utilizando. A gente já tem um método pronto aqui, ó, que é o buscar, né, por CPF. E aí a gente passa, né, ele pede a string do CPF, e isso está definido dentro do c.cpf, onde a gente acabou de fazer a leitura do CPF ali. Chamar, pessoal, né, do jeito que a gente está vendo aqui agora, este método e não chamar é a mesma coisa. Por quê? Porque, como eu sempre digo, o método que me dá retorno, eu preciso guardar o retorno em algum lugar para que daí posteriormente a gente consiga fazer alguma coisa. Então aqui, ó, pessoal, se a gente olhar o método buscar por CPF, ele retorna um objeto de cliente, né? Então ele vai lá na minha lista, procura e se encontrar ele retorna, se não encontrar ele retorna nulo, né? Então a gente precisa fazer com que isso daqui seja armazenado em algo obviamente compatível. Se ele retorna um objeto de cliente, eu tenho que guardar isso daqui num objeto de cliente e eu já tenho, pessoal, o objeto de cliente aqui e aí também tenho dentro da venda, ok? Como eu disse, eu gosto de trabalhar de forma separada até eu ter certeza que este objeto é um objeto bom e que eu posso utilizar ele, né? Então o que eu vou fazer, ó, pessoal? O mesmo objeto que leu o CPF, que foi passado aqui, né, o CPF do objeto, né, é o mesmo objeto que vai receber o resultado do que volta deste método, ok? Então, ó, não tem problema nenhum a gente fazer, né, com que o objeto que foi utilizado como parâmetro aqui na passagem do parâmetro, e no caso não foi nem o objeto, a gente passou só a string, ok? Mas poderia passar um objeto inteiro aqui também, caso o buscar por CPF não recebesse o CPF e recebesse o cliente, né? Eu poderia passar assim, sem problema nenhum, ok? Então não tem problema nenhum, né, a gente ter um objeto sendo passado como parâmetro e ele mesmo receber o resultado daquele método. Por quê? Porque ao, né, chamar o método, vai ser feito tudo aquilo que foi definido aqui e quando voltar essa informação, seja um retorno nulo ou seja de um cliente cadastrado, né, ele vai guardar o resultado aqui, ok? Então não tem problema, pessoal, a gente passar o objeto e fazer com que ele receba o resultado, tranquilo. O que eu preciso fazer agora é testar o valor de C, né, o que está dentro dele, para que a gente não guarde agora, né, pessoal, dentro da venda um objeto sem nada, ok? Então o que eu preciso fazer é testar se o nosso objeto C, que é o objeto que recebeu o resultado, ele é diferente de nulo, ok? Se ele for diferente de nulo, significa que tem alguma coisa lá dentro. E se tem alguma coisa lá dentro, é porque retornou o objeto. Beleza? Né? Então, daí agora a gente pode continuar com o nosso processo de venda. Se não, eu posso simplesmente dar uma mensagem aqui, ó,
dizendo que esse cliente não existe. Ok? Vai ficar um pouco extenso aqui? Vai. Né? Aqui vai ficar esse método, ele vai ficar um pouco extenso. Daria para a gente separar só a parte do cliente dentro dessa própria view aqui mesmo, né? Em um outro método, né? Só para a gente fazer essa busca do cliente. E daí, se retornasse alguma coisa, a gente colocaria dentro da venda, beleza? Mas por enquanto vamos fazer assim. E daí depois a gente continua, depois a gente pode separar ali, né? Mas neste método aqui a gente vai ter as coisas um pouquinho mais extensas. Então olha lá, pessoal, qual que foi a ideia aqui, né? A gente pediu o CPF, utilizou um método já existente para buscar o cliente, guardou o resultado no objeto C e aí testou o objeto C para saber se ele é diferente de nulo, né? Se for diferente de nulo, aí eu vou continuar todo o processo da venda. Se não, eu simplesmente mostro uma mensagem e, pessoal, se ele entrar aqui, ó, vejam que vai basicamente validar a venda, né? Ele não vai fazer a continuação, não vai gravar, não vai fazer nada. Então, como eu disse, se no caso, né, você quer ficar pedindo um CPF enquanto o cara não acerte lá, beleza. O que não podemos fazer é continuar a venda com as informações, com informações faltando, né, dentro do objeto da venda. E para fechar essa parte do cliente, porque ainda não acabou, né, o que a gente faz? Se o objeto C ele for diferente de nulo, eu tenho que agora fazer com que ele, pessoal, componha a venda, né? Porque ao final quem eu vou cadastrar é este objeto aqui. E este objeto depois ele tem que encapsular todas essas informações. E aí a gente já pode colocar aqui, ó, se o objeto C for diferente de nulo, eu pego o venda, ponto, cliente e faço ele receber o objeto C. Justamente para que a gente consiga agora colocar dentro da venda o objeto que retornou lá da busca. Beleza? Então agora sim, pessoal, a gente compôs a venda com o cliente. Antes a gente estava apenas fazendo as validações de tudo aquilo que precisava. Se de repente aqui, né, você não utilizou o objeto C separado, utilizou dentro da venda já o próprio cliente, você não precisa fazer esse passo, né? Porque, né, o que você vai testar aqui daí seria o venda.cliente, e se existisse alguma coisa, né, aí era só fazer a mesma coisa para o vendedor e para o produto. Né? Então, quando a gente trabalha com um objeto separado, é necessário pegar ele e colocar ele dentro da venda. Se não, o pessoal só segue o barco lá, né, toca o barco ali, que daí essa linha aqui, né, este passo, ela não é necessária. Né? Esse passo aqui não vai ser necessário. E aí, ó, só para a gente testar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar só uma mensagem aqui, ó, de como se a nossa venda tivesse sido cadastrada, né? Venda cadastrada com sucesso. Não chegamos lá ainda, mas pelo menos para a gente agora rodar a aplicação e testar isso daqui, né? Ver se ele mostra aqui a mensagem quando não encontrar um cliente. E se chegar para com um cliente que existe, ele mostra a mensagem da venda cadastrada com sucesso. Ok? Então vamos fazer o teste lá e vamos ver o que aconteceu, né? Se isso daqui vai funcionar. Então, vamos cadastrar ali um cliente. Opa. Acho que digitei errado. Ah, inverti ali, né? Ok. Está listando. Vamos entrar na opção 7. Ó, se eu digitar CPF que não existe, sei lá, qualquer coisa, ó, este cliente não existe, ele vai voltar para a minha tela, para o meu menu, ok? Justamente porque, né, pessoal, ele vai sair aqui, né, ele vai exibir esta mensagem,
E aí vai sair do método, né? Ele vai continuar esse método aqui, por isso que ele volta lá para o nosso menu. Eu não estou dizendo, né? Não estou apontando nada que diga, ó, volte lá para o menu. Ele continua o fluxo natural da aplicação, né? E aí, voltamos para cá. Agora sim colocamos um CPF que existe. Ó, e ele vai dar ali, ó, venda cadastrada com sucesso. Claro que não estamos cadastrando a venda, mas ele entrou ali no if, né? Vou colocar só um barra N aqui. Mas ele entrou aqui no if, por quê? Porque o objeto C recebeu um objeto lá da lista, porque o CPF foi encontrado, então era diferente de nulo, não era igual a nulo, e aí ele pegou este objeto aqui e jogou para dentro da venda, ok? E aí o que a gente precisa fazer, pessoal, aqui, né, antes, obviamente, de exibir a mensagem, é implementar a continuação. Então aqui a gente vai continuar o processo da venda com vendedor e produto, ok? A gente precisa continuar todo esse processo da venda, fazendo logo na sequência a mesma questão para vendedor e a mesma questão para produto, lembrando que ao final lá, né, além de pedir o nome do vendedor, o CPF do vendedor e o nome do produto, né, a gente vai pedir a quantidade também. E aí pega este objeto que foi formado, cria um vendadal e vamos cadastrar esse cara lá dentro. E depois da opção 8 a gente vai listar. Então antes de eu deixar um tempinho, pessoal, né, para vocês fazerem isso daqui, a gente vai ter um problema que na verdade não é um problema, né, mas é algo que daqui a pouco vai começar a ficar meio chato, que é o que? Toda hora que a gente iniciar a nossa aplicação, eu vou ter que cadastrar um vendedor, um produto e um cliente, no mínimo, né? A gente vai ter que cadastrar isso, porque senão a gente não vai conseguir testar a nossa aplicação no que diz respeito ali da venda, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, né, pessoal? A gente vai criar uma classe, né, para inicializar os dados toda vez que a nossa aplicação rodar. Então, quando a gente for rodar a nossa aplicação, a gente chama essa classe que vai ter um método lá dentro, que vai inicializar os dados dentro da nossa lista. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com listas, né? E a gente sabe que lista é algo que fica na memória. E se fica na memória, né, toda vez que a gente fecha a nossa aplicação, os dados que estão lá dentro a gente perde. Então o que a gente vai fazer é abastecer essas listas toda vez que a nossa aplicação rodar. Depois, quando a gente entrar na parte de banco, né, que vai entrar já semana que vem, então hoje a gente fecha uma primeira versão com a venda para um produto. Amanhã a gente faz, pessoal, uma venda com vários produtos, e bem provavelmente finalize amanhã este projeto, para daí quarta-feira a gente não vai entrar com a matéria nova já, mas quarta-feira a gente provavelmente use a aula para apresentar o projeto para vocês criarem as equipes, formarem os temas lá e tudo mais. E daí bem provavelmente segunda-feira a gente entre com um banco de dados, beleza? Mas fica válido isso daí, né, pessoal? Também para banco, de repente você quer começar a sua aplicação e já ter algumas informações do banco, dá para fazer da mesma maneira. Só que aqui o problema é que a gente vai testar isso várias vezes e em todos os testes a gente vai precisar criar essas informações novamente, né? Então, para a gente não precisar ficar iniciando a nossa aplicação e toda vez, né, entrando nas opções ali de menu para cadastrar as informações, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, lá no DAO, então a gente vai ter aqui no DAO, ó, uma classe nova, que vai ser a nossa classe. Eu dou o nome de dados, né, se você quiser dar um outro nome ali, não tem problema. E dentro dessa classe aqui, a gente vai ter um método público, estático, não vai retornar nada, chamado inicializar. Ou,
popular ou alimentar ou o nome que vocês quiserem dar, pessoal, né, para este método aqui. Então eu vou ter aqui a nossa classe dados com o método inicializar, que vai ser chamado, pessoal, né, e a gente já vai fazer isso toda vez que a nossa aplicação rodar. Primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar esses dados. Então, antes de continuar com este método aqui, lá no program, que é o start da nossa aplicação, é onde a nossa aplicação inicia, né? Então toda vez que a gente dá o play, o que roda é isso daqui, né? Começa por aqui a nossa aplicação. O que a gente vai fazer, ó? Chama o dados, vai ter que fazer o using ali dele, ponto, inicializar. Então a primeira coisa que a gente faz é inicializar os dados da nossa aplicação, legal. E aí depois a gente pode fazer o que a gente quiser, qualquer coisa ali dentro da nossa aplicação. Deixa eu colocar só um barra N aqui que eu acho que ele está muito grudado. E deixa eu só aproveitar aqui, ó, colocar um cabeçalho também, né? Porque a gente tem um cabeçalho em todas as páginas, né? Em todas as telas, na verdade. E aqui não tem. Então vamos colocar aqui, ó. Projeto de vendas, ok? Eu só coloquei um barra N aqui, um cabeçalho, só para ficar um pouquinho mais bonito. Vamos só ver como que ficou. Lembrando, né, quando eu dou play, salva tudo aqui, né, pessoal? E como eu tô com aquela extensão, ele vai fazer toda a formatação, por isso que ele fica trocando de tela. Então, olha lá, só para ter um cabeçalho aqui, daí pulo uma linha aqui, uma frescura a mais, mas só para deixar um pouco mais apresentável. Beleza, e agora, ó, pessoal, claro que a gente não programou nada lá dentro do dados inicializar lá, mas ele obviamente já chamou esse método, né? Já chamou, e se tivesse alguma coisa lá dentro, as minhas listas elas já seriam populadas quando a nossa aplicação ela fosse inicializada, ok? Então agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar objetos, não tem como a gente fugir disso. Então a gente vai criar objetos com informações fixas aqui. E após terminar de criar este objeto, pessoal, a gente vai chamar o nosso DAO e vai mandar cadastrar o objeto. É isso que a gente precisa fazer. Ok? Então a gente precisa ter os dados, né, dados fakes. E aí a gente pega essas informações e coloca dentro da nossa lista. Então, naturalmente, o que a gente faria aqui, né? Criaria um cliente. Temos que fazer o use, né, porque é a primeira vez que a gente está utilizando essa classe. Instanciaria aqui o objeto. E aí faria o que? Logo na sequência, já posso chamar um cliente DAO. Ponto. Cadastrar. Cadastrar. E eu passo o objeto. Claro que este objeto, por enquanto, ele está vazio, né? Porque eu não coloquei nada ali dentro. Né? Mas qual é a ideia, pessoal? É criar um objeto, popular os atributos dele e chamar o cadastrar cliente. Se quiser criar agora um construtor cheio para passar as informações aqui, ó, daí você não precisa nem fazer aquela questão que é o que? Naturalmente, para preencher as informações, a gente faria lá, né? Cliente.nome recebe Diogo de conto. E aí pegaria aqui, né, um cliente.cpf e passaria um CPF. Ok? E aí a gente passaria um objeto preenchido. Beleza? Né? Então, se não tem o construtor aqui, né, pedindo as informações, a gente teria que fazer dessa forma aqui. E aí a gente simplesmente manda cadastrar este objeto. E vejam que, né, pessoal, como é algo que a gente está fazendo, nós, programadores, né, direto dentro da nossa aplicação, eu sei que essas informações que eu estou passando são informações válidas, beleza? Então, eu não preciso validar o CPF, porque eu sei que eu estou passando um dado válido, beleza? Então não há necessidade só quando a gente fizer lá, né, pela própria aplicação, ok? O que eu quero mostrar aqui, né, pessoal, porque aqui, ó, se a gente rodar a nossa aplicação, vocês vão ver que a gente já tem agora um cliente dentro da lista. Vamos, ó, vou entrar direto na opção 2, ó,
e já tenho um cliente aqui dentro. Ok? Ah, professor, quero cadastrar mais de um cliente. Legal. Na sequência aqui, ó, instancia o objeto novamente, porque ele já foi criado aqui, né? Então só instancia ele na sequência e faz as mesmas coisas e adiciona ele dentro da lista. Nós não temos, né, pessoal, dentro dessa aplicação, nenhum processo onde eu posso adicionar vários clientes, né? A gente tem que fazer um a um, daria para criar ali um método para receber uma lista e pegar os objetos dessa lista e guardar dentro da lista que está lá no DAO, mas a gente não tem essa questão. Então a gente teria aqui, né, pessoal, criar todos os objetos separados e adicionar ele dentro, né, através do nosso método do cadastro, adicionar ele ali dentro. A única coisa que eu quero mostrar aqui de diferente, pessoal, é que o C#, né, ele disponibiliza para nós uma forma de criar o objeto passando as informações aqui, sem que a gente crie ele, pegue ele, ponto, o atributo para jogar alguma coisa, né? Então o C# ele tem uma sintaxe um pouquinho diferente, que ao invés de fechar aqui a instância do objeto nessa linha, ó, eu vou tirar aqui, ó, as chaves e o ponto e vírgula, as chaves não, né, o parênteses e ponto e vírgula, e vou colocar, ó, chaves, e aí sim ponto e vírgula. E eu posso, pessoal, aqui, ó, né, aqui dentro agora, passar as informações, e aqui dentro, ó, eu não preciso colocar cliente. Por quê? Porque eu já estou dentro do objeto. Aqui eu posso só colocar, ó, como já está pronto ali embaixo, eu posso só colocar o atributo. E aqui, ó, eu não tenho o cliente. Ah, professor, mas está dando erro. Por que está dando erro? Porque vejam que isso daqui, né, tudo isso que a gente fez, ó, pessoal, termina aqui embaixo apenas. Então, tudo isso daqui seria uma linha apenas. Por quê? Porque o ponto e vírgula está aqui. E o ponto e vírgula é o que indica, né, o encerramento ali da instrução. Então aqui, ó, pessoal, quando eu estou construindo um objeto dessa forma, eu não uso ponto e vírgula aqui, eu uso vírgula para dizer que eu quero, por exemplo, agora, ó, vamos aproveitar o que já tem aqui, obviamente, ó, colocar o CPF. Beleza? Então aqui, ó, tiro o CPF, tiro este ponto e vírgula também, e aí formato a nossa aplicação. Agora sim, né, agora a gente já criou o objeto de cliente, passando um nome para ele, né, vejam que eu não preciso pegar o objeto, ponto, o nome do atributo. Quando eu quero colocar alguma outra coisa, vírgula, e aqui vejam, ó, pessoal, que à medida com que eu vou colocando vírgula, se eu der um Ctrl espaço aqui, ó, vejam que ele já colocou o criado em ali para mim. Por quê? Porque este é o último atributo que eu posso utilizar, né? Se eu tivesse aqui, ó, com o nome, vamos deletar aqui, né, e dou um Ctrl espaço, ó, ele vem mostrando o CPF e o criado em, porque são as duas possibilidades que eu tenho. Então eu não posso, né, atribuir uma informação para um atributo que já tenha sido utilizado. E ele vai listando ali para nós. E essa, pessoal, é uma forma que o C# disponibiliza para nós, para criarmos um objeto já passando as informações, sem que haja a necessidade de um construtor, né, na nossa classe. Né? A gente pode fazer dessa forma também. E aí eu tenho que fazer, pessoal, a mesma coisa, teria que fazer a mesma coisa para o vendedor e para o produto, né, para que a gente comece a nossa aplicação com vários não, né, dá para colocar vários, mas eu só vou colocar um, mas que a nossa aplicação já tenha pelo menos um cliente, um vendedor e um produto. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, 9h14 agora, qual que é a ideia? Que obviamente continuem isso daqui a pouco eu vou fazer junto com vocês, vou fazer o produto e o vendedor, ok? E aí, pessoal, continuem o processo aqui do cadastro da venda, ok? Então a gente fez aqui, né, a parte do cliente dentro da venda, precisamos continuar com o vendedor e com o produto. Terminou isso, cadastra lá no DAO, vai ter que criar um venda DAO, né, para cadastrar essas informações. E se deu certo, né, você viu ali que funcionou, já pode criar a opção 8, que vai ser a nossa opção de listagem, né, para listar
as vendas, e aí já pode na venda mostrar, né, o preço do produto vezes a quantidade, então fazer um subtotal, mostrar um total da venda, né, daquela venda específica, e mostrar um total de todas as vendas, beleza? Então, pessoal, vou deixar agora do momento que a gente tem até o intervalo para fazer isso, e daí na volta do intervalo, às 10 horas, a gente continua fazendo isso junto, ok? Então, quem tiver alguma dúvida, pessoal, alguma coisa referente aí aos exercícios, estarei aqui, obviamente. Aí fazemos o intervalo e na volta a gente faz tudo isso junto. Beleza? Quem precisar de alguma coisa, pessoal, só mandar mensagem que a gente vai resolvendo lá. Vamos lá então, pessoal. Vou continuar ali, já vamos bem provavelmente conseguir fechar toda a parte de vendas agora. Só um minutinho. Deixa eu tô sem fone aqui. Então já vamos agora na volta do intervalo, pessoal, fechar aí toda essa parte de vendas com um produto, ok? Então vou cadastrar ali o cliente, o vendedor e o produto, fechar aqui a parte da venda, né, de todo o processo da venda e mais a listagem, ok? E aí depois, né, a gente já vai conversando sobre, né, o que a gente precisaria fazer para que a gente conseguisse fazer uma venda com vários produtos, beleza? Então, olha lá, aqui nos dados, né, eu só vou completar aqui, então, fazendo a parte do vendedor e do produto, só para a gente ter as informações sempre que abrir, né, a nossa aplicação. Então, só vamos mudar aqui de vendedor. CPF eu vou deixar o mesmo. Só vou mudar o nome aqui. Não tem problema, né, ter CPFs diferentes, iguais na verdade, porque a gente está validando somente na lista que ele se encontra. E aqui o vendedor dá. Beleza, e a mesma coisa então para produto. E daí já vamos testar, né, ver se deu certo essa questão aqui de cadastrar as informações antes. Então aqui produto. Vamos colocar o preço e a quantidade. Então beleza, pessoal. E aí se vocês quiserem colocar mais informações, né, cadastrar mais clientes, vendedores e produtos toda vez que você inicializa a sua aplicação, podem fazer também, podem ficar à vontade para colocar quantos vocês quiserem ali. A única coisa que a gente tem que criar um, né, e adicionar ele dentro da lista, não tem como a gente fugir muito disso, ok? E se forem fazer isso, né, lembrem sempre de instanciar o objeto novamente, ok? Para que, né, a gente já fez isso lá quando cadastrava cliente, se a gente não instancia o objeto, né, ele vai replicar as informações para dentro da lista, ok? Então, só tomem cuidado lá de instanciar o objeto, né, sempre que forem cadastrar uma nova informação dentro da lista. Com isso, a gente já consegue testar ali, né, e já ter as informações toda vez que a gente inicializar a nossa aplicação. Vamos só testar ali para ver se deu certo. Então vamos lá, eu vou direto na opção 2, ó, listar clientes, já tenho lá, né, então, um cliente. A mesma coisa para o vendedor e a mesma coisa para o produto, ok? Então agora, se inclusive a gente já for ali, né, no cadastrar venda, ele já vai dar um venda cadastrada, pegando um CPF, né, que eu não precisei cadastrar, porque já tem lá, ó, mas ele já conseguiu entender que a gente já tinha, né, um cliente ali, e ele passou por aquele if, né, por aquele if que valida o nosso cliente. E aí, beleza. Então agora, ó,
Vamos voltar lá para o cadastrar venda. E aí, pessoal, eu basicamente farei a mesma coisa que foi feita aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó, né? Então, da parte onde a gente pede o CPF do cliente até mais ou menos aqui, vai ser a mesma coisa para vendedor e para produto, ok? Não vai mudar muita coisa ali. E aí, só vou jogando esse cara para baixo, né? Para ter a mensagem. Mas então vamos lá, ó. Inclusive, né? Vamos aproveitar isso daqui, ó. E daí só trocar para as informações do vendedor. Então vou dar um Ctrl C aqui. E vou dar um Ctrl V aqui. Só não podemos perder o fechamento aqui das chaves. Então vamos lá. Jogamos cliente, né, o objeto para dentro da venda. Daí eu peço o CPF do vendedor. Ok. Vou ter que... Já vamos criar aqui, né, os objetos aqui em cima. Assim como a gente criava o do cliente. E daí eu já vou criar o de produto também. Ok, só para ter os objetos ali, né? Então, beleza. Pedimos o CPF do vendedor. Vamos guardar dentro do V, né, que é de vendedor, para o CPF. Vamos fazer a busca lá do vendedor. Então, vendedor DAO. Passando. A única coisa que acho que não está como buscar por CPF lá, deixa eu dar uma olhada. Porque ele está reclamando aqui, né? Como eu trouxe do outro projeto, acho que está só buscar. Vendedor DAO. Tá buscar vendedor. Deixa eu deixar como estava. Buscar por CPF. E aqui em cima. Preciso mudar também. E lá no produto, acho que não está com o mesmo padrão. Deve estar como buscar produto. Então, vamos já colocar aqui buscar por nome. E aí, só trocar aqui também. Beleza. Então tá lá, né? Então a gente vai fazer a busca, né? Busca por CPF, passa o CPF que acabou de ser lido aqui e testa aqui embaixo, né? O V, o objeto V. Se o objeto V for diferente de nulo, eu vou jogar então para dentro de vendedor o objeto V. E o venda cadastrado com sucesso vem aqui para cima, né? Com a mesma ideia que a gente tinha aqui para cliente. Se não, podemos inclusive pegar este cara aqui. Opa. A gente diz que este vendedor não existe. Ok? Então a mesma coisa, pessoal, que a gente fez para cliente, a gente está fazendo para o vendedor. Né? Se ele, vamos dizer que a gente conseguiu cadastrar, buscar um cliente, entrou aqui no processo do vendedor. Se a gente não encontrar o vendedor, ele vai cair no else, né? Não executa, obviamente, esse else aqui, porque este é referente a esse if. Mas se ele não encontrar o vendedor, ele vai mostrar este else aqui. E vai, pessoal, invalidar a nossa venda. Então vamos dar o play ali, ó, e vamos testar para ver se a parte agora do vendedor funciona. Depois a gente faz com o produto, depois cadastra a venda. E aí a gente já tem tudo isso daí, né, pronto. Então vamos lá, vamos colocar um CPF de um cliente que existe. Ó, e agora de um cliente que... tem que mudar aqui. Aqui é CPF, né, do cliente, aqui é CPF do vendedor. Mudar as mensagens ali. Ó, e aqui em cima tá errado também, né? Deixa eu ver só um negócio. Eu esqueci de mudar. Não, eu entrei na opção errada, né? Entrei na opção 1. Deixa lá. Achei que tinha entrado na opção certa. Opção 7. Então vamos lá, né? Vamos colocar um CPF que existe. Ok. Daí agora ele pede para digitar o CPF do vendedor. Se eu colocar alguém que existe, ele vai dar a venda cadastrada. Ó, com sucesso. Beleza, né? E se a gente testar agora a segunda possibilidade, que é quando um cliente existe, mas o vendedor não, né? Ó, este vendedor não existe. E aí ele não
continua, né, e teoricamente não cadastraria a venda. Então, como eu disse lá para vocês, pessoal, o que a gente não pode fazer é cadastrar uma venda com informações que não existem. O jeito que vocês quiserem fazer isso, tanto faz, beleza? E aí, pessoal, o mesmo processo aqui, ó, vou copiar isso daqui, né? Então vou aproveitar toda essa parte aqui e fazer as mesmas questões para produto. Então vamos lá. Vamos já colocar as chaves aqui, um else. Ok, vou salvar aqui que ele já identa. O vendedor parou por aqui e agora tudo isso daqui vai ser relacionado ao produto e agora sim essa mensagem ela está já no lugar certo, né? Então vamos lá, terminamos o vendedor, jogamos o vendedor para dentro da venda, aí a gente vai pedir então o nome do produto para dentro, né, do atributo nome do objeto P. O objeto P recebe a busca, e aqui vai ser o buscar por nome do produto DAO, passando o p.nome. Ok? Verificamos se o objeto P ele é diferente de vazio, de nulo, na verdade, e aí atribuímos para dentro do produto. Ok, e aí a gente diz que a venda foi cadastrada com sucesso. Se o produto não existir, então a gente diz, né, que este produto não existe. Ok. Só que ainda falta uma questão aqui, né? Então a gente fez, ó, desde a parte do cliente, daí entrou no vendedor, daí terminou o vendedor, entrou no produto, né? O que falta aqui é é, nós pedirmos a quantidade e depois da quantidade, né? Daí sim a gente pode cadastrar este objeto lá no DAO, ok? Pessoal, vocês estão me escutando? Só para saber, né? Porque eu não perguntei isso depois do intervalo e eu tô vendo que agora tá vermelhinho aqui. Vocês estão me escutando bem ou não? Tá travando ou como que tá? Tá dando umas travadas às vezes. Eu tô vendo que ele tá vermelhinho aqui. Pessoal, vejam que eu não fico olhando toda hora pro Discord aqui, porque eu tenho telas separadas, né? Então, se travar, manda uma mensagem aí que a gente resolve. Deixa eu parar aqui a transmissão, deixa eu sair do canal e entrar de novo só para ver se resolve. Eu já volto aqui. Não, ele continua vermelhinho. Deixa eu ver se é minha internet. Bem provavelmente eu preciso reiniciar o modem lá. Daí eu já volto aqui, tá bom? Só um minutinho.
Voltei. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar ali. Como eu disse, pessoal, eu não consigo ficar olhando toda hora para a tela ali do Discord, mas se travar, manda uma mensagem que apita aqui, daí eu consigo ver, né? Mas então vamos lá, né? Então agora a gente fechou aqui a parte do produto. A única questão é que a gente precisa pedir a quantidade, né? Então não vamos validar ainda, não há necessidade de validar a quantidade, mas já vamos pedir a quantidade. E aí sim a gente vai ter o nosso objeto completo. E antes de gravar ele, né, ali no banco, né, no banco não, né, na lista, a gente vai colocar um breakpoint e ver se o objeto ele está preenchido da maneira que a gente espera, ok? Então vamos lá, ó, vamos pedir aqui, ó, digite a quantidade do produto, beleza? E aí para dentro, né, do venda ponto quantidade, aqui tem que ser direto dentro do venda mesmo, né? A quantidade que a gente está pedindo é a quantidade da venda daquele produto. Então não preciso armazenar em outro lugar, já dá para a gente colocar ali dentro. A gente vai fazer a conversão daquilo que a gente vai ler do teclado. Beleza. Ok. Aí sim a gente preenche todo objeto da maneira que a gente espera. E aí vamos colocar um breakpoint aqui, ó, nessa linha, onde a gente está dando venda cadastrada com sucesso, por mais que não estejamos ainda cadastrando a venda. Vamos colocar aqui o breakpoint, porque daí ele já vai ter passado por essa linha, né, pela última linha aqui da quantidade. E aí a gente consegue ver o objeto, se ele está todo preenchido, ok? Mas aqui, pessoal, acho que não esquecemos de nada, ele já deve estar dentro daquilo que a gente precisa. Aí, como eu disse, né, vejo que esse cara aqui ele ficou um pouco grande e depois ele vai ficar um pouquinho maior ainda, porque a gente vai fazer uma venda com vários produtos, então a gente vai precisar modificar. Então seria até interessante, pessoal, depois, pode ser dentro desta view mesmo aqui, né, separar a parte do cliente, né, separar a parte do vendedor, a parte do produto, e aí a gente poderia fazer só as chamadas desses métodos aqui, né, para não poluir muito o nosso renderizar e deixar um pouco mais modularizada essa questão, ok? Mas por enquanto vamos deixar assim, depois a gente vai ter uma segunda rodada de refatoração no nosso código, aí a gente pode fazer essas questões. Então vamos testar lá, né? E já a hora que iniciar a nossa aplicação a gente já vai ter os dados pela classe ali que inicializa. Então dá para a gente ir agora direto para a opção 7. E aí a gente vai testar, ó, todo o caminho feliz aqui da nossa aplicação, né? Ó, cliente e vendedor. Tomar cuidado, né, pessoal, que da forma que a gente está fazendo, ele vai considerar letras maiúsculas e minúsculas. Então vamos lá, ó, bolacha, e se eu colocar aqui 15, ó, vai parar lá agora no nosso breakpoint, e aí a gente tem que olhar o objeto da venda. Então agora o nosso objeto da venda tem um cliente todo preenchido, né, que veio lá da nossa lista, o criado em, momento que está sendo criado a venda, o produto com todas as informações, né, e a quantidade e o vendedor aqui embaixo. Então agora a princípio, pessoal, a gente já tem tudo o que precisa. O que a gente precisa fazer agora é criar um vendadal, podemos tirar o breakpoint aqui, né, para chamar este vendadal e cadastrar, né, este objeto lá na base, ok? Então a gente não tem ainda o vendadal, a gente vai precisar criar esse cara. E a princípio este DAO, pessoal, ele vai ter um método que cadastra, né, sem nenhuma validação, porque a gente pode ter, né, um vendedor, um cliente, um produto e uma quantidade igual, isso é normal, e um método que lista para que a gente possa aproveitar isso na opção 8, ok? Então, já vou criar o vendadal e daí já vamos para a funcionalidade 8, que é fazer a listagem. Então não tenho, eu só vou chamar aqui, ó, já vou deixar pronto aqui, por mais que a gente não tenha, porque daí depois, a partir do momento que a gente tiver esses caras aqui,
ele já vai entender e já vai fazer todo o processo ali para nós, ok? Então vamos lá, criar um VendaDAO. E este VendaDAO ele vai ter, pessoal, dois métodos a princípio. Então a gente vai ter um método que cadastra, público, estático. Diferente dos outros DAOs, né, este cadastro não tem nenhum retorno, porque ele simplesmente vai cadastrar o nome do método e, né, temos que fazer o using aqui, né, ele está pedindo. E como, pessoal, só vai ter uma linha neste método, eu vou utilizar aqui aquela sintaxe um pouco mais nova, ponto e vírgula. A única coisa, né, que a gente precisa agora do corpo, né, do método. A gente antes precisa da nossa lista de venda, né, porque não adianta ter o método para gravar se não tem aonde a gente gravar, né? Então vai ser o vendas e a gente precisa instanciar a lista, ok? Então primeiro a lista, né? Assim como os outros DAOs, ó, podemos pegar aqui vamos pegar aqui um cliente DAO, ó, né? Então olha lá, ó, temos a lista, né? Temos o método, ele vai ter essa mesma sintaxe, né? Só que vai ser o cadastrar. Como não tem nenhuma validação agora, né? A gente consegue fazer esse cara todo numa linha só. Então vamos lá, ó. Então criamos a lista, né? E agora a gente vai cadastrar simplesmente pegando o vendas.add, passando o nosso objeto de venda, ok? Então aqui seria a única linha que a gente teria, pessoal, né? A única instrução que a gente teria dentro desse método. Como é uma linha só, então a gente consegue fazer com a função de seta aqui, né? Passando então para dentro da venda, né? Das vendas, a nossa lista, o objeto que chegou aqui, que já é o objeto que a gente está passando lá com aquele cadastrar. E a gente já vai criar o outro método aqui. Esse sim ele tem o retorno de uma lista de vendas, que é o nosso listar. Como a gente não vai filtrar agora nesse primeiro momento, então não vai ter parâmetro, ok? E aí a gente simplesmente manda retornar a nossa lista de vendas, beleza? Então é basicamente assim, pessoal, que vai ficar o nosso DAO, né? Esse de venda aqui ele é um pouco mais simples porque não tem as validações. E aí então a gente só precisa cadastrar quando chegar o objeto, e quando precisar retornar a gente vai listar, vai retornar todas as vendas que estão ali dentro, beleza? E aí, pessoal, então já vou deixar agora mais um tempinho para criar a opção 8, ok? A opção 8 é a da listagem das vendas, e essa listagem de vendas ela não tem nenhum filtro, então vai simplesmente listar todo mundo que está lá. Então o que a gente precisa fazer, pessoal? Para listar uma venda a gente precisa mostrar todas as informações, né? Mostra o nome do cliente, mostra o nome do vendedor, mostra o produto e a quantidade. E aí se a gente tem um produto e uma quantidade, a gente vai ter que ter um subtotal, então a gente vai ter que calcular isso. Vai ter que mostrar o total da venda. Tudo bem que como a venda, por enquanto, só tem um produto, o mesmo subtotal que a gente vai ter vai ser o total da venda, né? Porque só vai ter um produto e uma quantidade. Mas a gente já vai deixar pronto para depois, quando a gente tiver vários produtos, né, mostrar os totais, né, os subtotais de cada produto e o total da venda. Além de, pessoal, mostrarmos então o total de todas as vendas, né? Então, são 3 totais que a gente teria que mostrar. O do produto com a quantidade, né? O total da venda e o total de todas as vendas, beleza? Então vou deixar aí, pessoal, mais uns 10, 15 minutinhos para vocês, a partir disso agora, criar o listar vendas, sem filtro, sem nada. Não é a opção 9 ainda, a opção 9 a gente só vai implementar quando tiver também a venda com vários produtos, que vai ser amanhã. Então implementar essa questão, mostrar todos esses caras lá, e se funcionou, pessoal, maravilha. O conteúdo da aula de hoje a gente fecha, mas ainda iremos, né, na sequência, conversar
sobre o que a gente precisa fazer na nossa aplicação para ter uma venda com vários produtos, ok? A gente vai ver qual é o problema que a gente tem, o que a gente precisa fazer, e daí depois, né, vai ficar o tempo restante para já ir implementando isso, e a gente vai fazer toda essa questão, pessoal, amanhã, beleza? Mas por enquanto temos então mais 10, 15 minutinhos para fazer, pessoal, a listagem de todas as vendas. Daqui a pouco eu já volto aqui e a gente faz juntos essa questão também. Vamos lá então, pessoal, vamos fechar aqui o conteúdo da aula de hoje, daí depois eu vou fazer o commit da aula e vou colocar lá o vídeo também no YouTube. Então vamos lá, né? A gente já fez o cadastrar, só não testou ali ainda, mas vamos testar depois que a gente fizer o listar, porque senão a gente vai ter que colocar um breakpoint aqui e ver como é que tá. Então, como a gente já viu que estava tudo certo, né? E agora já vai para a parte da listagem, a gente consegue testar tudo aquilo que a gente fez a hora que for fazer a listagem. Então é o seguinte, deixa eu criar lá no Program mais uma opção de menu, na verdade a gente já tem ela aqui. Deixa eu só tirar o comentário, que vai ser o listar vendas. Aqui já tem também, já. E aí vamos lá, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, em qualquer um dos listar que a gente já tem, só para não precisar fazer tudo. Só para aproveitar aqui algumas coisas, mas a gente vai ter aqui então um listar vendas. Faltou um pouco. Só um pouquinho. Aí. Listar vendas, beleza. Tomar cuidado, né, pessoal? Sempre que a gente copia e cola uma classe e renomeia ela aqui, vejam que ela nunca renomeia aqui automaticamente. E aqui, na verdade, é o que importa para a aplicação, né? Ele está reclamando porque já existe, né, um cara chamado listar vendas, listar clientes dentro do projeto. Então vamos lá, pessoal. Aqui então a gente só vai listar as vendas. Vamos trocar aqui o cabeçalho. Listar vendas, então vai ser uma listagem de venda. Aqui a gente vai ter a venda cadastrada. E aqui a gente vai ter o vendadal.listar. Beleza. Só que aqui a gente precisa mostrar bem mais coisa, né? Aqui a gente precisa mostrar, e como a gente não tem o toString lá dentro da venda, né? Se a gente tentar fazer dessa forma aqui, ele vai mostrar aquela impressão estranha que a gente já viu. Então aqui eu vou fazer a impressão, mas fazendo por aqui e não pelo toString. Então eu vou criar antes aqui, ó, as minhas variáveis, que vai ser o total geral, né, o total de todas as vendas, e vai começar com 0, porque como vai acumular valor, a gente precisa que ele inicialize com alguma coisa. Depois a gente vai ter o total da venda, porque a gente pode ter várias vendas, cada venda vai ter um total. E a gente vai ter, pessoal, o total do item. Esse até nem precisava começar com 0, porque ele vai receber e não acumular, né? Mas vamos começar também com 0 ali, que vai ser o total do produto vezes a quantidade, ok? Então vamos criar as três variáveis e primeiro vamos mostrar aqui as informações. Então vai pular uma linha aqui, né, para começar a mostrar as vendas, e quando começar a mostrar as vendas, a primeira coisa que eu vou mostrar da venda é cadê o cliente, que está aqui em cima, e eu vou mostrar o nome do cliente. Eu vou mostrar só o nome, não vou mostrar o nome CPF, vou mostrar só o nome, só que a gente vai aqui, né, precisar fazer a interpolação para que fique fácil da gente enxergar ali. Vamos fechar aqui fora. Ok, opa, sobrou uma aspas aqui, e aí a gente coloca então as chaves para onde a gente vai fazer a interpolação. Beleza. Então vai ter ali o cliente, o nome do cliente. Aí depois a gente vai, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e mostrar o vendedor. E aqui troca para o vendedor.
Beleza, então mostra qual é o nome do cliente, qual é o vendedor e daí teoricamente, mais para frente vai ser assim, a gente tem todos os produtos, né? Então vou colocar aqui, vamos aproveitar esse cabeçalho e só trazer ele aqui para baixo, que aqui a gente vai mostrar os itens da venda. Vamos pular de linha aqui, né? Vamos pular uma linha, depois pula uma linha na sequência. E aí a gente vai mostrar então o nome do produto, o preço e a quantidade, o subtotal, e depois faz os acúmulos necessários ali, né? As somatórias necessárias. Então vamos lá, vamos mostrar aqui ó, o nome do produto. E aqui eu vou mostrar, eu não vou nem colocar produto, dois pontos ali, só vou colocar o nome do produto mesmo. Então aqui vai ficar venda cadastrada, ponto, produto, ponto, nome. A única coisa que eu vou colocar aqui, não devia ter apagado, eu vou colocar só um /n, um /t, para ele criar a tabulação, né, como se a gente desse um tab, e eu quero essa ideia aqui também, então vou trazer tudo isso daqui para cá, vou colocar ele interpolado, e aqui ó, só vou colocar um /t, beleza? Então vai ter a tabulação e daí já vai aparecer o nome do produto. Depois eu vou mostrar o preço vezes a quantidade, com o /t também. Então aqui a gente vai ter, né, o produto ponto preço. E aí eu já posso formatar aqui para, né, para moeda, colocando C2, que é aquela mesma, não é aqui que a gente coloca, é aqui, porque a gente poderia, né, ter aqui um ponto toString formatando, né, para moeda. Já mostrei isso daqui para vocês, mas quando é uma interpolação, né, quando a gente está fazendo na interpolação, tem essa forma reduzida aqui, ó. Se a gente for na lâmpadazinha, ó, onde a gente pode simplificar colocando só os dois pontos, ó, e o C2 na sequência, sem o ponto toString, né, e daí a formatação que a gente quer. Então neste cara aqui, ó, a gente vai, né, obviamente, começar uma linha nova, vai ter um espaço, aqui a gente vai mostrar o preço do produto, que vai estar formatado para moeda. Aí eu vou colocar aqui, ó, pessoal, 1 vezes, ok, que na verdade é o X, a quantidade. Vai ficar meio grande aqui, eu vou ter que... Deixa eu ver se eu der um Enter. Ó, eu vou dar um Enter aqui só para que eu consiga mostrar sem precisar ficar ajustando para a esquerda e para a direita. Este mais aqui ele não é necessário só quando a gente pula de linha numa interpolação. Por isso que ele está aparecendo aqui, né? Para que daí ele some essas duas linhas, basicamente. Aí a gente vai mostrar aqui ó, a venda cadastrada, ponto quantidade, que vai ser igual... Então, um sinal de igual aqui ao subtotal, né? Como eu vou precisar, pessoal, utilizar este subtotal aqui e no acúmulo, né, da venda, né, para fazer o total da venda, eu vou, obviamente, utilizar esta variável aqui, que vai receber a multiplicação. Então, eu já vou colocar aqui, ó, que vai ser igual ao total do item, dois pontos C2 também, para formatar isso daqui para moeda. Vamos só identar, na verdade só salvar, né? Para formatar para moeda. Então, olha lá, a gente vai ter aqui o preço formatado, vezes, aqui faltou, não, tem um espaço aqui, ó, então não precisa, vezes, né, a quantidade igual ao total. Só que o total a gente vai ter que, numa linha antes aqui, ó, o total do item vai receber a venda cadastrada, venda cadastrada, ponto quantidade, vezes venda cadastrada, ponto produto, ponto preço. Ok? Então vamos dar só um enter aqui, ok. Na verdade aqui não precisa. E aí a gente mostra então o nome do produto, calcula o total, né, o subtotal daquele item, e aí mostra isso ali na tela. Beleza?
que falta aqui, né, pessoal? O total da venda recebeu o total do item, que vai ser o mesmo preço, né, por enquanto. Então a gente vai ter aqui, né, o total da venda mais igual ao total do nosso item, ok? E aí eu tenho que mostrar o total da venda, né, que a gente está trabalhando ali. Então vamos até puxar para baixo aqui, ó. E aqui a gente vai mostrar o total da venda. Interpolando aqui, né, para ficar mais fácil. Então aqui a gente mostra o total da venda, formatando para moeda também, ok? Não podemos esquecer, né, pessoal, como é um total que vai acumular valor, a gente tem que zerar este total da venda toda vez que a gente iniciar uma nova iteração de uma venda, porque cada venda vai ter um valor, um total diferente, né? Então, toda vez que começarmos uma venda, o total da venda tem que ser reiniciado, né? Porque a gente vai mostrar uma venda, os itens dessa venda, a gente vai ter um total. Depois a gente vem para uma nova venda que tem outros itens que vai ter um outro total. Se a gente não zera aqui, a gente pega o valor anterior e faz este acúmulo também, o que não ficaria correto, né? Então, tudo bem que a gente só vai ter um item, né? E o total do item vai ser o mesmo total da venda neste primeiro momento, mas ok, é porque a gente está fazendo a venda com apenas um produto, né? E aí, depois de fazer o acúmulo da venda, a gente precisa, né? Depois que mostrou o total da venda, a gente precisa acumular o total geral que recebe, né, o total de cada venda. E este cara aqui, né, a gente acumula ele dentro do for each, ok? Porque, né, para formar um total geral, a gente só consegue formar com o total das vendas de cada venda, então a gente acumula aqui dentro. Só que a gente não vai mostrar, né, este valor dentro do for each, porque senão ele vai ficar mostrando vários totais, né, gerais ali, e a ideia é que ele mostre apenas no final. Então a gente tem o total geral aqui embaixo, né? No fim de tudo, vamos colocar inclusive um /n para ele pular uma linha e mostrar o total geral. Beleza, e aí, pessoal, né? Se não falhou nada aqui, a gente obviamente agora vai testar, mas é isso que a gente... Vou tirar esse espaço aqui. Mas é isso que a gente vai precisar lá, ok? Ah, professor, quero fazer o toString lá da venda. Dá para fazer também, que como a gente tem um nível de detalhe um pouquinho maior, né, e precisa fazer alguns totais aqui e tudo mais, eu prefiro fazer aqui, mas daria para fazer lá na classe de modelo também, beleza? Então, eu vou testar a nossa aplicação, daí depois eu já deixo um tempinho aqui para quem precisar pegar este cara. Vamos subir um pouco mais aqui, né, que tem... Tirar os espaços aqui que daí cabe na mesma tela. Tem a criação das variáveis, mas no mais, pessoal, é isso daqui. Vamos testar para ver se está de acordo com o que a gente precisa. E daí a gente já vai, pessoal, né, não vai implementar hoje, mas vamos conversar hoje sobre o que a gente vai precisar fazer para guardar dentro de uma venda vários produtos, né? E daí vai ficar de exercício para amanhã, porque a gente vai ter aula amanhã, né? Para repor uma aula que a gente não teve. E aí a gente já vai, né, conversar hoje para amanhã implementar, e esse período de hoje até amanhã fica para, obviamente, vocês fazerem o exercício e tentando resolver este problema. Mas vamos ver se ficou tudo de acordo. Vamos realizar ali umas 2, 3 vendas, né, para ver se a gente consegue depois listar e está tudo certinho. Então vamos lá direto na venda, o cliente, o vendedor vão ser os mesmos, produto também, né, porque eu não vou cadastrar outro. A única coisa que eu vou trocar aqui é a quantidade, ó. Aqui vai ter 10, ó, cadastrou, já dá pra gente listar ali, ó. Então tá lá, ó, mostrou uma venda, mostrou um vendedor,
os itens da venda. Ficou meio estranho, né? Acho que dá para jogar isso. Dá para jogar esse total da venda também para a direita e pular uma linha. E daí o total geral. Ok? E aí vamos cadastrar agora mais uma venda, que vai ter o mesmo vendedor, vai ter o mesmo cliente, o mesmo produto. A única coisa é que a quantidade vai ser diferente. E agora, ao listar ali, ó, inclusive a gente vai ter que pular de linha aqui, ó, né, mostrou o total da venda. Então tem que jogar, ó, só esse total da venda, pular uma linha aqui no total e jogar ele para a direita, ok? E aí pular uma linha toda vez que a gente iniciar aqui, ó, senão ele vai ficar grudado, né? Na verdade dá para colocar um barra N depois do total da venda. É só para ele pular aqui e a gente conseguir enxergar bem o que é cada um. Mas vejam lá, né, pessoal, os cálculos foram feitos da maneira correta. Ó, 35 aqui é 3,50 vezes 10, que é o mesmo total da venda, porque a gente só tem este produto. Aqui, ó, o total da nossa venda, ó, 70, a mesma coisa aqui. E aí, né, a gente tem aqui 35 mais 70, deu um total geral de R$105. Então, os cálculos estão sendo feitos da maneira que a gente espera. A única coisa é que aqui, ó, dá para a gente melhorar total da venda, pular uma linha sempre que acabar, para ele não ficar grudado, e colocar um barra T aqui também, ok? Acho que isso já vai resolver ali a nossa situação e já vai ficar um pouquinho mais fácil da gente conseguir visualizar. Vamos testar de novo e vamos fazer mais uma venda ali. Inclusive, pessoal, venda a gente não tem lá nos dados, né? Mas se vocês quiserem criar uma venda para ficar testando lá também, não tem problema nenhum. É só preencher todo o objeto, mandar cadastrar na lista e fechou. Também vai funcionar. Ó, bolacha, cadastrou. Aí na opção 8, ficou um pouquinho mais fácil de enxergar, dá para colocar um barra N aqui, eu tinha falado, né? Vou colocar um barra N aqui, daí fica um pouquinho mais fácil de a gente enxergar. E depois, se tivesse uma outra venda, ele pularia ali de linha para nós, né? Então, só vou colocar um barra N antes do total da venda, beleza? E aí, pessoal, agora sim a gente tem, né, uma venda com, né, uma primeira versão funcional, fazendo com que a gente consiga fazer uma venda que por enquanto tem apenas um produto, mas a gente já consegue registrar uma venda e a gente já consegue listar essa venda. Vou deixar aqui, pessoal, mas não se preocupe em, né, copiar, porque logo na sequência eu já faço o commit. Deixa eu fazer já. Vamos fazer o commit já, quem precisar pegar isso daí já consegue pegar, para daí a gente conversar sobre o que a gente vai precisar fazer para poder criar uma venda com vários produtos. Deixa eu ver só qual era o nome que eu tinha dado aqui. O último foi da refatoração, cadastrar cliente, adicionei o Git, tá. Então só deixo adicionar. Já vamos fazer o commit lá. Cadastrar com um produto. E tem a listagem ali, né? Mas o principal aqui é o cadastro da venda com um produto. Cadastrar. E aí, vamos já subir. Tá lá, pessoal. Então, quem precisar pegar, ó, todos esses arquivos foram adicionados, todos os DAOs, tudo aquilo que a gente, o que era para trazer já na aula de hoje, ok? Mas já tá lá no Git quem precisar, beleza? Daí não precisa ficar se preocupando em copiar aqui, a mesma coisa que está aqui agora vai estar lá. A gente precisa agora, né, pessoal, né, o próximo passo da nossa aplicação que a gente precisa resolver é uma venda com vários produtos. E aí já disse para vocês que tudo que a gente consegue desenvolver numa aplicação orientada a objetos é basicamente, né, o reflexo daquilo que foi modelado, né, e deixado ali nas nossas classes de modelo. Vou tirar aqui agora, só para não precisar
deixar esse mais aqui em uma linha apenas. Beleza. Não, isso daqui vai entrar só no próximo commit, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa fazer, né? Como eu sempre digo, a partir do momento que a gente tem uma modificação, né? Ou a gente vai fazer um negócio novo, ou vai modificar, né? Mas a nossa aplicação ela está sendo produzida, desenvolvida ali, né? A gente sempre tem que começar pela parte dos modelos, né? Então, para este primeiro momento, né? Para o que a gente precisava fazer agora, a gente já conseguiu resolver com essa classe, né, e fazendo a venda ali com um produto. Até porque não adianta, pessoal, ó, a gente chegar ali no nosso cadastrar venda, criar um laço de repetição aqui, porque vai precisar, para ficar perguntando se o cara deseja inserir vários produtos. A gente até poderia fazer isso, mas o que acontece é que, do jeito que a nossa classe está, a gente não consegue colocar mais de um produto. Por mais que a gente faça toda essa funcionalidade lá na Vue, a gente não consegue fazer isso, né? Ao final, vai ficar apenas um produto. Sei que muitos de vocês já sabem também como resolver o problema, porque a gente já resolveu isso na disciplina anterior de Java, tinha uma ideia muito próxima a isso, né? E a gente vai resolver dessa mesma maneira. Mas, pessoal, de uma forma simples, né? Se a gente fosse olhar para uma classe e de repente não tem toda aquela ideia, né, de como resolveríamos isso, se a gente vai fazer de uma forma rápida ali, o que muitos de vocês, né, se não conhecessem toda a questão, né, que precisa para resolver o problema, falariam é que para a gente poder então ter uma venda com vários produtos e a gente precisa modificar alguma coisa aqui na classe de venda, o que de forma rápida a gente faria seria colocar uma, por exemplo, lista de produto aqui. E aí a gente poderia dar o nome de produtos aqui, por exemplo, né? Aqui ele tá reclamando que falta o using, né? Então dá pra gente colocar o using aqui, ó, que não tem o collections, né? Então só colocar o using lá. Ele para de reclamar, claro que aqui vai dar erro, porque já não é mais nenhum produto, não é mais o produto, e já está dando erro, obviamente, aqui no cadastrar venda. Ok, né? Isso a gente resolve depois. Mas, pessoal, se a gente colocasse uma lista de produtos aqui, qual é o problema que a gente tem? A gente até consegue agora cadastrar vários produtos, porque é uma lista, e é uma lista de produtos. Se eu pegar este cara, dar um ponto add ali nele, eu vou conseguir adicionar vários objetos de produto. Mas fazendo desta forma, qual é o outro problema que eu tenho? Quem consegue me dizer aí? O que a gente acaba gerando de problema com isso? Não tem ninguém aqui da disciplina anterior? Tem, né? Bastante, inclusive. Qual é o problema que a gente tem aí, pessoal? Se a gente simplesmente adicionar uma lista de produtos ali dentro, o que a gente não consegue mais registrar, na verdade? Não consegue registrar de forma correta, né? Porque o atributo está ali. E beleza, hein, pessoal? De manhã o pessoal sempre muito participativo, né? Pessoal, o que a gente não consegue fazer aqui é o que? Eu não, por mais que eu consiga registrar uma lista, eu vou conseguir colocar vários produtos a partir do momento que eu adaptar toda a minha aplicação agora para isso. O que eu não consigo cadastrar aqui é a quantidade. Por quê? Porque aqui a quantidade que eu tenho antes era apenas para um produto. Então, beleza, eu sabia que aquela quantidade que eu estava colocando ali era relacionado a aquele produto, aquele único produto que a gente tinha dentro da venda. Agora eu tenho, né, a minha aplicação tem que continuar cadastrando a quantidade, mas desta forma aqui, eu não sei se essa quantidade aqui é para o primeiro, para o segundo, para o terceiro produto. Ah, professor, mas essa quantidade é uma quantidade geral, que também não me ajuda em nada, porque o que adianta eu ter lá 3 produtos e ter uma quantidade geral, sei lá, igual a 10? Eu não sei se o primeiro produto, né, a quantidade dele é 1, ou é 2, ou é 3, né, ou vai ser 3, 3 e 4 para fechar os 10, não sabemos, né?
Então essa quantidade aqui, pessoal, não me ajuda em nada. E muito menos, né, se a gente fosse colocar uma quantidade geral. Né, também não ia ajudar. Beleza, a gente saberia quantos itens até teriam, mas imagine que isso chega lá para o cara que separa o estoque, embala e manda para transportador e tudo mais. O cara não tem como fazer isso daí, né? Porque aqui a gente não consegue fazer este registro. Até guarda uma quantidade, né? Mas é uma quantidade que não vai servir para muita coisa. Tem como usar uma lista de produtos, como o registro, por exemplo, várias bolachas, vários sucos, na mesma... Até poderia, né? Só que daí vejam que a gente tem a ideia, vamos ver se eu entendi direito, né, cara? É que a gente teria, por exemplo, e isso às vezes acaba acontecendo bastante no mercado, né? Vamos dizer que a gente pegou lá sei lá, um pacote de macarrão, daí tem 2 pacotes de macarrão, né? Aí, e de repente estão em lugares diferentes ali no carrinho, no nosso carrinho de compras, e a gente acaba passando um, depois o cara acaba passando o outro, né? E aí a gente teria 2 itens ali, beleza. A gente teria 2 pacotes de macarrão, a gente sabe que se fosse dessa forma, cada item seria igual a 1. Só que daí, se a gente tem, né, pessoal, 100 pacotes de macarrão, o cara tem que passar 100 vezes. E pode ser que ele faça dessa maneira? Pode ser, mas a nossa aplicação ela tem que permitir o cara fazer exatamente o que é feito num supermercado, que quando o cara, por exemplo, olha lá que tem vários produtos, ele passa um, digita uma quantidade e leva isso, ok? E registra isso, né? Então, até resolveria se a gente fizesse a adição de um item dentro da lista, né? E aí considerasse cada item como sendo um. Daí a gente basicamente já nem teria esse cara aqui. Por quê? Porque cada produto é um e aí fecha a questão. Beleza, essa é uma situação, mas o que a gente precisa fazer, pessoal, é permitir que para cada, e eu sempre mostro, né, o mesmo exemplo, né, sempre entro lá no Submarino ou em qualquer outro e-commerce, o que a gente tem que conseguir fazer, e isso vai ser levado, né, para a sequência da nossa aplicação, onde a gente... Eu já devo ter alguma coisa no carrinho lá? Já. Ver meu carrinho. Que a gente vai levar depois para uma aplicação web, né, onde a gente não vai desenvolver só a parte, sei lá, da administração do sistema, vai desenvolver a parte do usuário. Eu agora, por exemplo, que estou mexendo aqui na aplicação, que a gente depois precisa fazer isso daqui, né? Cada item na nossa aplicação, ele pode ter uma quantidade maior. Por que não está aumentando? Isso daqui deve ter saído. Ó, eu não estou conseguindo aumentar aqui porque bem provavelmente esse item deve ter saído. Deve estar com algum problema, mas aqui embaixo está dando para aumentar. Ó. Beleza? Então o que a gente tem que, na verdade, fazer é permitir essa questão. Ok? E aí, pessoal, a gente só consegue resolver isso, né? Até daria, por exemplo, vamos pegar aqui ó, e vamos colocar uma lista de inteiros. Aí eu sei que a primeira posição é um produto e que a primeira posição aqui é a quantidade daquele produto. Dá para resolver? Dá, mas não sei para vocês, mas para mim me parece uma gambiarra. E daí se eu tenho que registrar mais alguma coisa daquele item que está sendo levado ali, eu teria que ter mais uma lista dessa alguma coisa. E daí fica um negócio meio inviável, eu ter que ficar gerenciando isso daí dessa forma, né? E tem algo que a gente precisa, pessoal, sempre... Quando faz uma aplicação de vendas, a gente precisa registrar, a gente precisa falar qual é o produto? Precisa. Qual é a sua quantidade? Precisa. E mais uma coisa que precisa ser registrado, pessoal, no momento em que a gente fecha uma venda, é o preço. É esse cara aqui, ó. Professor, mas a gente já tem o preço dentro do produto. Temos, mas este preço dentro do produto é o preço atual dele. E não serve isso? Serve para o momento da venda. Mas vocês sabem muito bem, pessoal, que este preço ele varia, né? Isso daqui ele pode variar dependendo. Vamos dizer que num lote que veio era esse preço, quando foi comprado o preço mudou tanto para cima quanto para baixo, né? Então o preço pode mudar, além de eu poder, pessoal, aplicar promoção para aquele cara ali,
né? E aí o que acontece? Se eu não registro o preço daquele momento, né, que foi feita a venda, eu, né, depois, usuário, vamos pensar agora que eu sou o usuário, eu fui lá e comprei este cara aqui. Vamos colocar aqui o preço de um. Ó, o preço unitário dele está 109, ok? E eu fiz a compra agora deste cara aqui. E daqui um pouco, pessoal, isso daqui aumenta. Ah, vai para 150. Mas quando eu comprei era 109. Se eu for acessar o meu histórico aqui, né? Vou entrar aqui e acessar o meu histórico. O que tem que aparecer? Tem que aparecer o 109, não 150. Por quê, pessoal? Porque depois, se der algum defeito e eu quiser trocar por alguma outra coisa, né? Eu estaria ganhando, por exemplo, R$ 40 em cima da empresa, né? Por quê? Porque se ele se mostra para mim que eu paguei 150 e eu quero trocar, eu vou trocar por um item de R$ 150. Então o que a gente tem que sempre, pessoal, cadastrar também no momento que a gente está levando o produto é o preço atual dele, porque, né, este preço pode sofrer alteração e a gente tem que conseguir manter os preços, né, o preço que foi comprado, beleza? Então, pessoal, este é o problema que a gente tem, que a gente não consegue, a partir do momento que vai registrar uma lista, né, vários produtos aqui, registrar qual é a quantidade e registrar qual é o preço, né? Desta forma aqui a gente não consegue fazer, e ficar colocando listas não é uma maneira correta. Tudo bem que aqui a gente vai ter uma lista, porque a gente tem que ter vários, mas não vai ser uma lista de produto, ok? Então a gente precisa agora pensar, pessoal, nessa situação de o que eu posso fazer aqui para resolver este problema. E eu já adianto para vocês, muitos já devem lembrar da aula passada, da matéria passada, mas a gente não consegue resolver apenas com as classes que a gente tem aqui. Não dá, ok? A gente vai precisar criar mais classes, beleza? Mais uma, mais duas, aí vamos ver o que é preciso ser feito. Mas, pessoal, este restinho que nos resta o restinho que nos resta não, o restinho de tempo que temos na aula de hoje e até amanhã, então é para pensar nessa situação e já tentar trazer, pessoal, para a próxima aula, a aula de amanhã, as classes de modelo que vão resolver esse problema, ok? Daí no começo da aula que vem, pessoal, amanhã a gente vai, né, modelar junto, né, criar todos os modelos necessários para resolver isso. Aí vou deixar o tempo para vocês terminarem de desenvolver toda a aplicação. E aí, na aula que vem, a gente, né, amanhã a gente fecha, pessoal, fazendo a modelagem, modificando o nosso cadastrar venda, né, porque vai haver necessidade de modificar lá. A nossa listagem também vai ter modificação. E aí a gente implementa a última funcionalidade, né, que é a listagem de vendas por cliente, ok? Passando o CPF lá, beleza? Mas então, pessoal, este é o problema que a gente tem. Este período, no final agora da aula e, né, até a aula de amanhã, vai ser para que vocês vão pensando, pessoal, e vão criando ali os modelos necessários para resolver essa situação. Beleza? Então, pessoal, no mais era isso, né? Fechamos aqui o conteúdo da aula de hoje e daí a gente continua amanhã com isso. E quarta-feira, pessoal, se a gente conseguir fechar tudo amanhã, a gente vai reservar só para a apresentação do projeto, né? De como ele vai funcionar, formar as equipes, definir os temas e tudo mais. Quarta-feira, bem provavelmente, se a gente não precisar, a gente não vai ter conteúdo e vai ser só a apresentação do projeto. E aí eu vou liberar a aula para vocês ir pensando em todas essas questões e formando o tema, criando o documento que vai precisar lá na sequência, mas é isso que nós teríamos aí nessa semana, beleza? Lembrando que segunda-feira da semana que vem nós não temos aula, né? É isso mesmo? Porque nós vamos ter feriado de 7 de setembro, beleza? Então segunda-feira de semana que vem a gente não tem aula porque tem feriado, ok? Acabei de ver aqui no celular. Certo? Então, pessoal, no mais é isso. Temos mais alguns minutinhos agora na aula da manhã, na parte da manhã. Quem precisar de alguma coisa, só mandar mensagem que a gente vai conversando ainda. No mais, pessoal, uma boa semana aí para todo mundo e nos vemos amanhã. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço e até terça para aqueles que forem. Valeu, valeu, valeu.